A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos. Hoje, domingo, 13 de junho de 2021, Dia Nacional do Pastor. Que Deus abençoe todos os pastores do nosso Brasil, que guardem a palavra de Deus e possam estar pastoreando com liberdade e com alegria o rebanho do Senhor. Vamos dar continuidade às nossas lições bíblicas da escola dominical. Estamos vendo no trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais. E hoje chegamos na lição de número 11, que fala sobre o presbítero, bispo ou ancião. E para nós nos aprofundarmos no estudo deste assunto, nós vamos usar dois textos bíblicos que você pode acompanhar no seu celular ou no seu computador, acionando esta setinha à direita na parte inferior do seu vídeo, que o texto vai aparecer. Então vamos ler Tito, capítulo 1, de 5 a 7, e a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E lá em 1 Pedro 5, verso 1 a 4, diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós, demoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Vamos fazer uma oração e iniciar os nossos estudos logo após. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra santa, Senhor. Textos do apóstolo Paulo, escrito a Tito, texto do apóstolo Pedro, escrito à igreja. Dai-nos, Senhor, entendimento das Tuas palavras, Senhor, para que elas possam trazer sabedoria, Senhor, no nosso agir. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição, ela tem o título de o presbítero, bispo ou ancião. Então, 3 nomes: presbítero, bispo e ancião. Porque esses termos são sinônimos. Encontramos estes termos usados para os irmãos que têm a mesma função na igreja. Então, você pode encontrar na palavra de Deus a palavra presbítero ou a palavra bispo,
a palavra ancião, e essas 3 palavras estão designando a mesma função. É apenas uma questão de nomenclatura. E para a facilidade do nosso estudo de hoje, nós estamos dividindo a lição em 4 partes. A função do presbítero, o perfil do presbítero, o presbítero na igreja primitiva e o presbítero na igreja atual. Então vamos para a primeira parte, que fala sobre a função do presbítero. No texto bíblico que lemos, a princípio, vou destacar 2 versículos, 1 Pedro 5, 2 e 3, que fala assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, qual é a função do presbítero na igreja? Para fazer uma comparação, todos nós na vida profissional desenvolvemos funções, e algumas funções elas são bem claras dentro do nosso trabalho. Quando você vai trabalhar, ali a pessoa que te contrata, ela te designa para fazer algumas funções ali dentro do seu ambiente de trabalho. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, etc. e tal. Qual é a função do presbítero, ou do ancião, ou do bispo, como diz a palavra? Qual é a função do presbítero? A função do presbítero, segundo a Pedro, é cuidar dos irmãos. É um cargo de liderança que tem a função de cuidar do rebanho de Deus. Iniciando por ensinar os rudimentos da fé cristã. Então as pessoas vêm para a igreja por livre e espontânea vontade e aceitam Jesus como Salvador, ou as pessoas são convidadas por alguém e também ali no culto tem um encontro com Jesus, ou essa pessoa foi evangelizada na sua casa ou no seu ambiente de trabalho, e ali ela aceitou Jesus e agora se dirige a uma igreja por recomendação de algum irmão que o evangelizou, e ali ele começa a aprender os ensinamentos, os rudimentos da fé cristã. O batismo nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. Aprende sobre a salvação, sobre o inferno, sobre a nova vida em Cristo. Enfim, o presbítero começa a dar ensinamentos rudimentares da fé cristã, o beabá do cristianismo. E com o tempo, esse cristão vai amadurecendo, e aí também é função do presbítero dar ensinamentos mais profundos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja de Coríntios, ele falou: olha, eu queria dar ensinamentos profundos para vocês, mas vocês ainda não saíram dos rudimentos da fé. Eu tenho que voltar a ensinar como se estivesse cuidando do nenezinho, dando leite.
é racional para vocês, porque vocês já deveriam ser mestres pelo tempo que vocês têm. Ou seja, a igreja de Coríntios, ela não estava recebendo alimentação sólida dos presbíteros locais, não estava havendo crescimento, não estava havendo amadurecimento dos irmãos em Cristo. Então é preciso que o presbítero não fique apenas nos rudimentos, comece a ensinar coisas mais profundas para os irmãos. Os irmãos têm problemas familiares, problemas emocionais, problemas de lidar com o pecado. E aí o presbítero aconselha esses irmãos. Então, uma das funções do presbítero é também aconselhar, dar orientação sadia naquilo que se refere às coisas de Deus. Além de tudo isso, o presbítero também tem que muitas vezes administrar a igreja, as coisas do dia a dia da igreja. E devem fazer isso voluntariamente, de forma animada e com um jeito próprio. Deve ser também econômico no uso do dinheiro da igreja. É um administrador. Essas são as funções do presbítero, cuidar dos irmãos. Agora tem o perfil do presbítero. Se você for entrevistado para um emprego, lá o entrevistador ele monta o que é chamado perfil profissiográfico, ou seja, quais as características que deve ter a pessoa que vai exercer aquela função na igreja, no trabalho. Tipo, ela sabe trabalhar em grupo? Quais são as suas características psicológicas? É uma pessoa abatida, depressiva? É uma pessoa alegre? E ali o entrevistador vai montando o perfil desta pessoa. A palavra de Deus fez isso, ela montou um perfil. Os apóstolos montaram um perfil inspirados por Deus de quais seriam as características desejáveis a um bom presbítero. E aqui nós lemos aqui na nossa lição em Tito, capítulo 1, eu vou destacar os versículos 6 e 7, que ali mostra qual são as características desejáveis, que perfil deve ter esse presbítero. Aquele que for irrepreensível, diz a palavra de Deus, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, qual é o perfil desse presbítero? Ele deve ser uma pessoa irrepreensível,
Ou seja, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não tem defeito, mas é uma pessoa que não é chamada a atenção por assunto algum. Ele é conselheiro, ele é ensinador, ele é econômico, ele tem todas aquelas outras características de exercer a função para a qual foi chamado. Ele deve ser marido de uma mulher. Hoje, o divórcio está estabelecido de uma forma muito comum, até outros tipos de casamento já estão sendo aceitos, não só pela sociedade, como também pela igreja. E a palavra de Deus diz aqui que o presbítero ele deve ser marido de uma só mulher, em outra tradução. Ou seja, casado uma vez, a não ser que tenha passado pela viuvez e casado de novo, aí não há inconveniência. Mas não é conveniente que o presbítero seja divorciado, casado de novo várias vezes, como às vezes é comum nós vemos por aí. Isso não é aconselhável. Por quê? Porque se você não administra bem a sua casa, a sua vida sentimental, como você pode cuidar da família, do rebanho de Deus? Ter os filhos fiéis, filhos que não são dados a dissoluções e que sejam obedientes. Se você não tem autoridade sobre os seus próprios filhos, como você vai ter autoridade sobre os filhos de Deus? E é algo que faz parte do perfil. Não que os outros irmãos que não tenham este perfil não possam ser abençoados, não possam receber a graça de Deus. Não é isso. Mas agora nós estamos falando de liderança. Estamos falando de alguém que vai ocupar uma função que exige alguma coisa a mais do que a igreja em si é, porque o cargo de liderança exige alguém que seja apto para liderar, ensinar e dar exemplo para o rebanho. Ele não pode ser ganancioso, diz aqui a palavra de Deus. Não pode fazer isso por dinheiro. É justo que um presbítero tenha um ganho financeiro da igreja? É justo. O apóstolo Paulo fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então, aquele que trabalha nas coisas de Deus também é justo que possa receber alguma coisa, mas não de forma gananciosa. E também, se não for o caso, como tem igrejas que são pequenas, não tem condições de sustentar um obreiro, ele faça isso voluntariamente, sem nenhum ganho, tendo um ganho natural, como os demais homens que trabalham na sociedade civil, ele também possa desempenhar uma função lá, ganhar o seu pão e, quando não estiver trabalhando em sua função cotidiana de ganhar o pão, ele se dedica à obra do Senhor, meditando na palavra, se entregando à congregação nas coisas que dizem concernentes às coisas de Deus. Não soberbo, é algo que está dentro do perfil, da característica desejada a esse cargo, a esta função. É muito fácil as pessoas, quando colocadas em um local de liderança, elas
comecem a ficar soberbas, achar que são melhores que as outras. Jesus mostrou, olha, eu dei o exemplo para vocês, eu sou o menor aqui de vocês. Por isso eu estou lavando o pé de vocês, eu vim para servir e não para ser servido. Então, Jesus afasta do homem de Deus qualquer soberba, arrogância. Isso é comum no mundo dos homens sem Deus, onde aqueles que ocupam cargo de lideranças, às vezes, são tremendamente soberbos, achando-se melhores do que os outros. Não. O servo de Deus, o presbítero, ele é chamado por Deus numa função nobre, mas isso não o torna maior que os outros homens. E sim, ele tem uma responsabilidade maior que os demais irmãos e vai responder isso diante de Deus. Não dado ao vinho, abstêmio, eu diria. No mundo que viveram os apóstolos, que viveu Jesus, em Israel, um lugar frio, um alimento comum, uma bebida comum era o vinho. E alguns exageravam no vinho, como nós conhecemos bem, levam à embriaguez. Eu, particularmente, ensino que os irmãos devem ser abstêmios, ou seja, não beber nada. Por quê? Alguém diz assim, não, mas a Bíblia não proíbe, o apóstolo Paulo fala até em tomar um pouquinho de vinho, como uma enfermidade lá. Não, não é isso. Nós vivemos num mundo hoje em que o alcoolismo é um mal que ceifa muitas vidas e destrói muitos lares. E o crente deve ser um exemplo. E para ser um exemplo, ele não deve beber nada, dando o testemunho de que Deus é verdadeiro. Então nós vimos aqui a função do presbítero, ou seja, apacentar o rebanho de Deus, não por força, ensinar os rudimentos, não é? A função é ensinar os rudimentos, ajudar no amadurecimento, aconselhar os irmãos, administrar a igreja. E o perfil do presbítero, ele deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, filho fiéis, não ganancioso, não soberbo, não dado ao vinho. O presbítero ele vem desde a igreja primitiva. Nós vemos aqui em Tito 1:5, por esta causa te deixei em Creta, para que não pusesses em boa ordem, ou melhor dizendo, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então Tito era o que nós chamaríamos hoje o pastor de um campo, ou seja, muitas congregações sobre a responsabilidade dele, nessas congregações e nessas casas. Ele aconselhou o apóstolo Paulo, não cuida de tudo isso, porque o rebanho vai ficando muito grande e o pastor já não dá conta de todas as ovelhas. Não as conhece mais. Então é preciso que todos tenham um cuidado muito individual. E para isso é preciso colocar presbíteros, para que quando a igreja estiver num número muito grande, com muitas congregações, esses presbíteros cuidem, façam aquela parte pastoral que o pastor daquela região não pode fazer. Tito já não estava conseguindo pastorear o grande número de pessoas que estavam se entregando a Cristo naquela região. Então,
Paulo fala, ó, eu te deixei em Creta para isso, ó. Põe as coisas em ordem e vai de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros. O presbítero na igreja atual também tem mais ou menos esta mesma função. Depende da igreja, né? Algumas igrejas, como a presbiteriana, o presbítero é o pastor. Não está errado isso de maneira nenhuma. Outras igrejas, como a Assembleia de Deus, faz uma hierarquia. Você tem lá o pastor e o pastor tem diversos presbíteros que colocam sobre as congregações. Mas o presbítero nessas congregações exerce a função pastoral, servindo ceia, ungindo com óleo, batizando. São responsabilidades pastorais que o presbítero exerce sobre o comando de um pastor regional. Então, cada igreja ela tem uma maneira diferente de lidar com esta função. Mas, de qualquer forma, todos têm a função pastoral. Para nós concluirmos, 1 Pedro 5,4 diz assim, quando aparecer o sumo pastor, ou seja, Jesus Cristo, alcançareis a incorruptível coroa de glória, reservada aos presbíteros da Igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por este momento, que passamos estudando a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que possam ter presbíteros ou anciãos, como a igreja denominar, Senhor, mas que possam estar pastoreando a Tua igreja, ensinando, dando crescimento espiritual, não por torpe ganância, mas voluntariamente, animadamente, Senhor. Abençoa, Senhor. É o que te pedimos, Senhor. Abençoa também a todos aqueles que neste momento estão ouvindo a Tua palavra através deste estudo, Senhor. Que possam ser edificados, Senhor. Amadurecidos, Senhor, no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo e tudo o que a Tua Escritura Sagrada traz para nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.